Olá, sejam muito bem-vindos ao ComuniQuest, o seu podcast de comunicação e autoconhecimento. Rogério, na questão de hoje, nós vamos explorar, olha só, presta atenção, como a metodologia coaching se relaciona com a comunicação. É verdade, Anne. Tudo jóia? E olha, se você já se perguntou por que tantas pessoas têm dificuldades de traçar objetivos bem definidos para conseguirem realizar os seus sonhos e conquistarem grandes resultados na sua vida, olha, vai entender por que a comunicação tem tanta importância nesse processo e principalmente para que você possa ajudar outro a estabelecer essas metas com muito mais clareza e definições de metas, tá bom? E o que a gente gosta, fez bem para nós, a gente compartilha. Antes de entrar no conteúdo, se você está nos acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo ao ComuniQuest, já clica, segue, compartilha para o máximo de pessoas com que você se relaciona, com a sua família, seus amigos e de onde você estiver ouvindo, seja no carro, na rua, ouvindo aí durante a academia, fique conosco, que o conteúdo hoje tá fantástico. Né, Rogério? É verdade. Esse episódio foi feito especialmente para você. E no bate-papo a gente vai poder entender um pouco mais esse caminho que você precisa seguir muitas vezes para que você se sinta muito mais seguro, para poder alcançar aquilo que você tem estipulado ao longo do ano. E olha, nós estamos aí já na metade de um ano, quase finalizando 2024. Será que você já conseguiu estabelecer bem as suas metas, os seus objetivos? Já utilizou, já fez coaching alguma vez com alguém? Né? Porque muitos profissionais hoje, as empresas, contratam pessoas especializadas somente para utilizar essa metodologia e avançar nos seus negócios dentro da sua empresa, para poder ajudar, inclusive, a ajustar as equipes dentro da sua empresa. Então, é uma metodologia, é uma ferramenta de trabalho sensacional para a alta performance da sua equipe também. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto, porque está recheado de conteúdo. Logo vou perguntando para você, Rogério, por que muita gente tem tanta dificuldade de estabelecer metas? Bem, essa é uma pergunta muito comum a algumas pessoas e que pode estar intrinsecamente ligada a dois fatores muito importantes: internos e externos. E a gente, às vezes as pessoas elas não têm uma clareza exatamente do que elas querem, ou muitas vezes de onde elas querem chegar, né? Então essa é a dificuldade que as pessoas têm. E aí o processo da comunicação vai auxiliar essa pessoa a identificar, para que ela consiga de fato ter uma visão mais ampla dos objetivos que ela quer alcançar e como ela de fato pode alcançar. E o medo de falhar pode atrapalhar nesse processo de definição de metas? E aí vem os diálogos internos. As pessoas muitas vezes elas não iniciam uma jornada com medo justamente de errarem no meio do caminho e se frustrarem com as decisões, quem sabe, mal estabelecidas, justamente pelo fato da clareza, né? Não entender exatamente onde elas estão naquele ponto. Agora, essa comunicação interna, ela se refere à forma como nós nos dialogamos, né, conosco mesmo. Se eu faço uma comunicação para mim mesma, poxa, é muito difícil de alcançar isso. Eu não vou conseguir chegar a essa etapa. Imagina, olha o trajeto que eu tenho que percorrer. Se ela fala isso para ela mesma, aí já interrompe, já cria uma barreira a mais. Já cria uma barreira a mais. Mas vamos explicar primeiramente como é que funciona a metodologia coaching, para que as pessoas possam ter um entendimento. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, principalmente, se criou assim as pessoas... como é que eu poderia dizer? Você quer falar da palavra coach, né? Preconceito. O coach em si é treinador. Né? O significado treinador. O coach é o processo de desenvolvimento que você utiliza as ferramentas dentro de uma metodologia para ajudar uma outra pessoa a atingir o objetivo dela. Mas o coach não faz por ela, ele faz perguntas relacionadas às atividades dela para que ela consiga entender aonde ela quer de fato chegar. E as pessoas têm medo de fazer perguntas, né? O diálogo interno, muitas vezes, o medo de errar, impede ela de avançar. Então, o que acontece? O coaching é uma metodologia que vai auxiliar esse processo através de boas perguntas relacionadas, primeiramente, àquilo que a pessoa quer fazer. Só que daí vem um ponto muito crucial dentro desse processo. O que é? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer fazer.
né? Então, como é que você vai trazer clareza para uma pessoa que não sabe para onde ela quer ir? Tem como fazer uma analogia para a gente entender melhor? Por exemplo, a gente está no carro ali, liga o GPS. É mais ou menos por aí? Então, o que acontece, né? Quando você vai, por exemplo, fazer uma viagem, e é muito legal isso, porque é o seguinte, qual que é a primeira pergunta ali que o aplicativo, no caso, ele faz para você? Eu quero ir, por exemplo, aqui nós estamos morando hoje aqui em Curitiba, né? Não sei onde você está acompanhando o nosso ComuniQuest hoje, mas nós estamos aqui em Curitiba. Se eu quiser, por exemplo, ir para Ponta Grossa, tem uma distância de 100 quilômetros aproximadamente, daqui de Curitiba até Ponta Grossa. Mas se eu quero ir para o Rio de Janeiro, tem uma distância aproximadamente de 900 quilômetros. Ok, mas veja, quando você clica ali e fala, eu quero ir para o Rio de Janeiro, ok? Ele vai perguntar o que primeiramente para você? Normalmente, qual que é a pergunta que ele pede ali para você dar as informações necessárias para ele começar a traçar o teu trajeto? Ponto de partida? O ponto de partida. Ah. Não é só para onde você quer ir, mas da onde você está saindo. Tá? Por que ele pergunta primeiro de onde você está saindo? Porque ele quer saber, ele vai traçar a melhor rota para que você consiga chegar até o seu destino de uma forma segura e tranquila. Ele vai identificar se no meio do caminho você vai enfrentar uma estrada cheio de curvas, se tem acidentes, se ela está interrompida com algum tráfego por causa de algum acidente, por causa de alguma obra que está sendo realizada. Então, ela vai traçar a sua rota da melhor forma para que você possa chegar ao seu destino. Então, primeiro ponto do GPS é onde você está, para onde você quer ir, né? Qual o percurso? E aí, quando você tem essa distância, por exemplo, daqui ao Rio de Janeiro, são quase 900 quilômetros daqui de Curitiba para o Rio de Janeiro, tá? Quanto de combustível eu vou precisar utilizar durante essa viagem? Eu vou fazer... Quanto de pedágio eu vou ter que pagar? Certo? Então, você começa a definir o que você vai precisar ter para fazer uma viagem tranquila. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Quando você começa a traçar objetivos, onde você está. E tem pessoas que não sabem onde estão. O que de fato estão fazendo? Por que estão fazendo? E nem quais as ferramentas que ela precisa ter naquele momento para ela saber se tem condições necessárias para ir em direção ao seu destino. Poxa, não, o dinheiro que eu tenho aqui só dá para colocar combustível para eu ir até São Paulo, que fica na metade do caminho. Como é que eu vou conseguir mais dinheiro, então, para colocar mais combustível para chegar ao Rio de Janeiro? Então, quando você entende que dentro de um processo, de uma jornada, você entendendo qual é o teu ponto A, o teu ponto de partida, o teu estado atual, você vai ter que entender onde você quer chegar, qual a distância e o que você precisa levar durante o seu trajeto. E aí vem outro ponto, Anny, que é fundamental importância para quem está definindo os seus objetivos, para que ele possa ter mais clareza. Qual é? As circunstâncias externas. Porque durante o trajeto de uma viagem, lindo, né? Pode ser que você pegue chuva. Será que você colocou água lá para o limpador de para-brisa, se você precisar de água para poder limpar o para-brisa? Ok? Você está com o teu step cheio, porque tem pessoas que saem viajar e se esquecem de encher o step do carro. E aí, se fura o pneu no meio da estrada e o pneu step está furado, como é que ele faz? Como é que ele sai dessa roubada? Entende? Então, as circunstâncias externas dentro do estabelecimento dos seus objetivos é que vão fazer com que você, de fato, esteja preparado para as adversidades do seu percurso, para que você consiga superar essas dificuldades e chegar ao seu destino final. Vamos continuar com a analogia de uma viagem. Se eu, por exemplo, já sei qual é o meu alvo, eu estabeleci o meu objetivo, o que eu preciso levar dentro dessa bagagem? Existem recursos internos, externos? Exato. Quais são eles? O que eu preciso carregar para eu... Mesmo que eu me frustre um pouco ao longo do trajeto, porque as intercorrências acontecem, Sim. As tempestades vêm, para eu não me abalar, eu vou precisar de alguns recursos, não vou? Sem dúvida. E exatamente são essas as perguntas que a gente faz dentro de um processo de coaching, né? Porque, primeiro, você tem que saber fazer e elaborar as perguntas. E, segundo ponto, você tem que saber ouvir. O que a pessoa, de fato, está dizendo para você, para que você possa ajudá-la a extrair o melhor de dentro dela, para que ela consiga responder a essas perguntas. E daí, quando a gente vai para esses recursos, todos nós
somos dotados de recursos internos, né? Quais são esses recursos? E quais podem ser esses recursos que você vai utilizar durante esse processo? Então, por exemplo, tem pessoas que são muito tímidas, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade de falar. Tem pessoas que têm mais dificuldade de se planejar. Mas elas são pessoas... Tem pessoas, por exemplo, que são muito bem em planejar os projetos, mas não em executá-los. Ok? Então, aí você pergunta para a pessoa, quais são os recursos que você acredita que tem dentro de você que podem te ajudar a cumprir essa primeira tarefa rumo ao seu objetivo? As forças dela? As forças internas dela, que são os recursos que ela tem. Eu falo, eu tenho muito conhecimento sobre aquilo que eu faço. Ok? Por exemplo, você tem muito conhecimento sobre a área jornalística. Você trabalhou como repórter muitos anos em televisão. Então, por exemplo, quais são as habilidades que você tem, os recursos internos? Eu sei me comunicar muito bem, porque eu aprendi isso ao longo da minha carreira. Então, primeiro ponto os meus recursos internos são, eu tenho conhecimento dentro da área que eu atuo. Show de bola! Agora, qual outro recurso que você acredita que precisa ter para poder superar, para você colocar isso na prática ou ajudar a outra pessoa a aprender aquilo que você tem? Quando aparece um problema no meio do caminho, não, eu não me abato facilmente, eu sou uma pessoa muito convicta daquilo que eu quero. Convicção. Eu sou determinado. Eu tenho um objetivo muito claro na minha cabeça. Eu não permito que as coisas me abalem. Eu sou uma pessoa altruísta, eu gosto de me ajudar as pessoas, mesmo quando elas não querem ali, eu estou lá prestativo, eu sou prestativo, ok? Isso é um ponto bom para você? É um ponto muito bom. Porque eu sei que no momento da minha jornada eu vou precisar utilizar isso. E aí eu faço essas perguntas e você vai anotando esses recursos internos. E aí a pessoa vai entendendo que ao longo do processo ela entende que esses recursos vão auxiliá-la no processo da caminhada dela. Então ela estipulou um objetivo, falei, poxa, eu não acordei tão bem hoje, mas eu tenho foco, né? Eu sou um cara disciplinado. Então eu vou fazer porque eu sei que mesmo sem vontade eu preciso fazer. Então esse é um recurso interno. Mas assim como os pontos fortes, ela também tem que identificar os fracos, Exato. Não é? Para superar essas barreiras. E esse é o ponto. Então dentro do processo das perguntas que a gente vai estabelecendo, esse processo comunicativo, vai vir o diálogo interno dela. Lembra? As questões internas, vem a parte negativa também. Poxa, mas por que você precisa fazer isso? Você não pode fazer amanhã? Né? Esse é o diálogo do procrastinador. Bem esse. Por que eu vou fazer agora? Por que eu não posso fazer meia hora antes? Tem tempo. Tem tempo. Vai ficar depois. Então, esse é um diálogo que você, entendendo que é um sabotador que vai impedir você de conquistar aquilo que você quer, você tem que entender, poxa vida, não, mas eu me comprometi. Eu sei que eu posso superar isso. As pessoas esperam muito isso de mim. Eu sei que esse conteúdo vai ajudar as pessoas. Esses são recursos internos. São recursos que dependem de você, dependem da pessoa somente, não depende do outro. Entende? Então, por exemplo, quando você consegue fazer uma lista desses recursos que você tem dentro de você para poder atingir um objetivo, esse é um passo muito... E entendendo também quais são os seus diálogos internos que tentam sabotar as suas atividades, você consegue já estabelecer aqui, eu já sei o que eu preciso fazer e o que eu tenho dentro de mim para fazer. Mas aí vem os recursos externos. Lembra da viagem? Por exemplo, eu só tenho dinheiro para colocar combustível para chegar em São Paulo. Me falta dinheiro para chegar. Então, esse é um recurso externo. O dinheiro é um recurso externo. É um recurso externo. Então, veja, eu quero chegar lá, porque eu sei que vou participar de um treinamento muito importante na cidade. Isso vai ser muito importante para o meu crescimento profissional. Então, o que eu preciso fazer para ter o recurso externo para chegar lá? Então, você já entendendo que você tem os seus recursos necessários, internos, e que agora você precisa estabelecer objetivos para conseguir os recursos externos, você começa a ter mais clareza do que deve ser feito ao longo dessa jornada para você atingir o seu objetivo. Tem clareza da rota, né? A clareza da rota. Ou seja, eu já defini onde eu estou. Qual é a minha condição? Bem, a minha condição hoje eu tenho dinheiro para chegar somente até São Paulo, não até o Rio de Janeiro. Ok? Então, eu já entendi meu estado atual.
E o que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer para poder chegar até o Rio de Janeiro. Então, dentro do objetivo principal, você vai estabelecer quais são as suas microatividades, as suas microtarefas, as suas micrometas para o objetivo principal. E dentro desse diálogo, você consegue entender recursos internos. Sou forte, sou determinado, sou disciplinado, tenho um anseio muito grande, sou capaz de superar essas dificuldades, né? Tenho muito conhecimento dentro da minha área, então eu utilizo esses recursos internos para me auxiliar quando eu estou desanimado, né? Quando alguma coisa tenta influenciar ou tenta impedir de eu continuar na minha jornada. E aí eu vou entender quais são os recursos externos que eu preciso ter. Eu preciso fazer, por exemplo, eu estou criando aqui um novo treinamento, ok? Mas o que falta para eu concluir esse treinamento? Faltam algumas ferramentas. Então, quais são os recursos externos que eu preciso ter para poder terminar de criar esse treinamento? Falta lápis, falta papel, falta computador, né? Estou criando aqui uma nova atividade dentro de dinâmica que eu vou realizar dentro desse curso. Quais são os elementos que faltam? São externos. Então, os recursos externos que dependem de você, utilizando os recursos internos para você não se abater durante a sua jornada. Se preparou para saber como você vai superar as adversidades. Por exemplo, a gente fez uma viagem uma vez, né, de família, ali para o Mato Grosso, para Sinop, né? A gente não esperava, por exemplo, que nós iríamos ficar muito tempo na estrada. Você lembra? Não imaginávamos que teriam tantas obras, tantas barreiras físicas mesmo. Exato. E tanto engarrafamento, que eram milhares de caminhões, era a época de safra, de colheita de milho. Imaginem a gente ali no meio do turbilhão. E aí você vê, se a gente não tivesse se preparado adequadamente para a viagem, nós estávamos com a nossa filha. Com lanche no carro, com água, porque a gente ficou no meio do nada. Exato, não tinha onde comprar. Se não tivéssemos esses recursos, né, para nos mantermos dentro do carro, talvez teríamos sofrido mais. Exato, então é exatamente isso que a gente faz. Dentro do coaching, você ajuda a pessoa a ela se fazer essas perguntas necessárias, a responder, na verdade, essas perguntas necessárias, entendendo quais são esses recursos que dependem só dela, para ir em direção ao objetivo dela, e quais são os recursos externos que ela precisa ter para chegar, de fato, a concluir esse objetivo. Sabendo que, dentro dessa jornada, ela vai enfrentar as adversidades. Nós enfrentamos o trânsito, tivemos que ficar parado algumas horas, além daquilo que nós havíamos calculado na nossa trajetória. E se nós não tivéssemos água no carro, não tivéssemos comida, não soubéssemos brincar ali com a nossa filha, combustível suficiente no carro, qual seria nós nunca chegaríamos ao nosso destino. Ou demoraríamos muito mais e ficaríamos muito mais irritados, frustrados com a viagem, e isso dificultaria o nosso processo de chegada. E, Rogério, partindo desse exemplo, se você pudesse elencar aí 4 elementos-chave aí para essa jornada rumo ao seu estado desejado, ao seu objetivo, quais seriam os fundamentais? 4 elementos, pode repetir, por favor? Se você pudesse elencar aqui 4 elementos de aprendizado, né, para essa jornada rumo aonde você quer chegar a seu objetivo. Por exemplo, o planejamento já ficou bem claro que é um deles, é isso? Esse é o primeiro ponto, planejamento. Você precisa se planejar adequadamente para você entender o que você precisa ter do processo, definindo bem o seu objetivo, se é exatamente aquilo que você quer, né? Então, dentro do planejamento, você vai estabelecer isso. O que você precisa levar para essa viagem, já entendendo que se tiver alguma coisa que fuja a esse planejamento, você consiga estar preparado para lidar com essa dificuldade ao longo do caminho. E usando os recursos internos necessários para você não se frustrar com essas dificuldades. Ou seja, tem que curtir a jornada. Exato, e essa é a segunda parte. Então vem o planejamento, vem o fato de você saber aproveitar. Desfrutar, porque, por exemplo, eu estou fazendo um acompanhamento com uma pessoa que, no início desse processo, ele sempre estava muito carrancudo, muito fechado, né? Quando ele falava de alguma dificuldade do trabalho dele, ele falava assim com muita tristeza, com muita dor. O corpo dele dizia que ele estava com muita dor, sofrendo durante o processo de algo que ele está buscando, ok? E agora
ele já demonstra mais satisfação. Existe uma leveza no rosto dele. Por quê? Porque ele está curtindo a viagem. Apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades que você vai enfrentar. Nós paramos no meio da estrada, mas nós desfrutamos daquele momento em família junto, brincamos, cantamos. Ou seja, sabíamos que iríamos ter que passar por essa dificuldade. Porque veja, pessoal, reclamar, se fazer de vítima, não vai resolver o problema. Reclamar, se fazer de vítima, olha só, poxa vida, eu achei que ia ter um dia de sol e está chovendo. Poxa vida, o que você pode fazer então com um dia de chuva? Que se torne agradável. Desfrute desse momento. Então aprenda a curtir a tua jornada durante esse percurso. Crie alternativas para que você possa, de fato, né? Essa aqui, inclusive, é o terceiro ponto, né? Você buscar alternativas quando você tiver dificuldades para seguir aquele mesmo trajeto, que se você tiver que fazer alguma adaptação no seu planejamento, você consiga ter as ferramentas adequadas para poder, de fato, fazer isso. Então, você tem que também saber fazer o improviso. Tem que estar preparado para ser criativo, para mudar alguma coisa dentro daquele teu planejamento, que infelizmente por uma circunstância externa interferiu no seu processo que não dependia de você, mas você estava preparado para saber lidar com ela. E o fato de desfrutar da jornada mexe também, alimenta o seu recurso interno, não é mesmo? Com certeza. Por isso que você tem que identificar quais são os recursos internos. Quando você tem clareza de quais são eles, você vai acessar esse recurso no momento que ele for preciso. No momento que for preciso, você vai acessar esse recurso. Ah, poxa vida, e agora não vai dar certo para seguir a viagem? Cara, o que eu posso fazer então? Lembra, você é determinado. Você está com o foco alinhado. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu sei o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? Preciso buscar ajuda de alguém? O que eu vou buscar então? Quem eu vou buscar? Quem vai me auxiliar? Então você vai entender quais são as soluções para aquele problema e não ficar se lamentando com o problema. Se a gente pudesse finalizar com uma frase aí, qual seria essa frase para quem está nos acompanhando gravar, deixar na memória e não se esquecer mais desse episódio? O grande Aníbal diz que ou nós encontramos um caminho ou nós abrimos um caminho. Ou seja, você vai criar uma oportunidade muitas vezes para a sua vida quando você tem clareza sobre os seus objetivos. Mas muitas vezes esse caminho ele pode ter dificuldades. E você vai ter que encontrar um novo caminho, você vai ter que abrir um novo caminho. E são os seus recursos internos que vão te auxiliar, vão te dar forças necessárias para você superar as dificuldades e as barreiras que você encontrar ao longo da sua trajetória para você chegar até o final. Vou acrescentar um pouquinho. Claro, por favor. Nessa bagagem, nessa viagem, não se esqueça de deixar claro qual é o seu objetivo para as pessoas que estão ao seu redor, não é mesmo? Ter clareza sobre isso para você mesmo, para que você tenha a força de percorrer esse caminho até alcançar essa etapa. E outras coisas que a gente pode colocar, quem sabe resiliência. Sem dúvida. Flexibilidade. Percepção sobre si mesmo, sobre a sua comunicação interna, ter entendimento de quando você está sendo muito desmotivado, o que desmotiva você ao longo do processo. Essa percepção sobre a sua comunicação interna vai te ajudar a se antecipar de situações que vão impedir você de seguir o teu caminho. Então eu acredito muito na metodologia, no processo de coaching direcionado para o desenvolvimento da outra pessoa. Vai auxiliar e muito no seu crescimento para você conseguir alcançar e ter resultados melhores na sua vida. O coach, como uma metodologia muito bem aplicada, muito estabelecida, bem aplicada. Ele pode ser o GPS, inclusive. Exatamente. Que vai direcionar a pessoa do ponto que ela está até o ponto que ela deseja alcançar. Exatamente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado cada segundo de informação desse conteúdo valoroso que você pode aplicar na sua vida pessoal, também, quem sabe, a vida profissional, não é? Porque o coach, ele abrange todas essas experiências, todas essas áreas de sua vida. E quando você entende como aplicar esse processo, você se torna muito mais preparado para exercer qualquer função, mesmo que você não seja um coaching, mas você vai utilizar essa metodologia, você não seja um coach, mas você utiliza o coaching para crescer dentro da sua carreira e ajudar a sua equipe e as pessoas que estão ao seu redor para ajudá-las a
também conquistarem e realizarem os seus sonhos. Vamos nos despedir aqui nos nossos seguidores, né, os nossos ouvintes, telespectadores, Exato. porque, né, o podcast É o videocast. vídeo, é áudio, é tudo. É o ComuniQuest, o seu podcast de comunicação e autoconhecimento. Mais um episódio que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida. Coloque em prática, passe a nos seguir, compartilhe com aquelas pessoas que precisam ouvir um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito com a vida dela. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio do nosso ComuniQuest. Tchau, tchau. Tchau, tchau.